Graças a Deus. A paz do Senhor a todos. Estamos felizes nessa noite com essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos na sua casa. Coral, vocês estão bonitos, viu? Eu gostei. Vai que essa moda pega, né? Estilo de roupa de vocês aí. Gostei mesmo, né? Eu falei com os irmãos, sou sincero, eu só não tenho coragem de usar, né? Porque a gente está acostumado de um jeito, a gente não se vê de outro, mas nos outros a gente acha bonito, né? Nos outros a gente acha bonito. Graças a Deus. Meus queridos, nós vamos compartilhar um texto da palavra do Senhor que Deus nos deu nesta noite para compartilhar com os irmãos. Livro dos Salmos 37, o 5. Salmo 37, 5. Nós vamos lermos esse texto. Está no telão, em uma só língua. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Vamos repetir comigo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Pai eterno, mais uma vez estamos em tua casa, rogamos a tua graça e a tua misericórdia. Eu sei, ó Deus, que o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas e nós estamos aqui nesta noite, meu Deus, para prestarmos um culto racional e para ouvirmos a tua voz falar conosco. Fala, Senhor, nesta noite nos nossos ouvidos de uma forma maravilhosa, em nome de Jesus. A igreja diga comigo, amém. Meus queridos, o texto que nós tomamos por base nessa noite é um conselho maravilhoso dado pelo salmista. E se tem uma coisa que Deus é especialista em dar conselhos. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, o profeta Isaías, ele atribui 5 nomes a Jesus. E um dos nomes que ele atribui a Jesus é conselheiro. Conselheiro é quem sabe dar conselho. E o Salmo 37, 5 foi um conselho dado pelo salmista para nós, que muito nos edifica. E interessante nós frisarmos nessa noite que, embora o livro de Salmos seja um inário, ele também é uma inspiração divina, em que Deus pode poderosamente falar aos nossos corações. O texto que eu acabei de ler, eu usei muitas vezes, eu usava para as pessoas que ainda não conheciam a Jesus. Só que o texto ele é muito mais profundo do que aquilo que a gente talvez imagine. Às vezes você poderia usar esse texto para pregar para uma pessoa que não conhece a Jesus, mas eu quero usar esse texto para abranger tanto aqueles que não conhecem a Jesus, mas também aqueles que já conhecem a Jesus. E o conselho do salmista, ele começa justamente dizendo o seguinte: entrega o teu caminho. Meus queridos, entregar quer dizer passar para as mãos. O que o salmista estava dizendo, ou o que ele estava querendo dizer é o seguinte: eu quero que você passe para as mãos de Deus a sua vida. A pergunta que eu faço para você nessa noite é a seguinte: quantos nessa noite já entregaram as suas vidas na mão do Todo-Poderoso? Porque foi isso que o salmista falou. O salmista pediu para que nós viéssemos pegar as nossas vidas e passar para as mãos de Deus. Passar para as mãos de Deus. Porque quando você passa para a mão de Deus, irmão, a história muda, né? Nós precisamos compreender que nas mãos do Senhor, uma vez que a nossa vida está nas mãos do Senhor, tudo se torna garantido. Se tem uma coisa que nós precisamos nessa vida é de garantia. Então o primeiro conselho do salmista é para que nós entregamos as nossas vidas, ou melhor, passemos as nossas vidas para a mão daquele que pode verdadeiramente nos garantir. Aí você poderia me dizer: por que, pastor, que eu devo passar para as mãos de Deus a minha vida? Primeiro, porque somente Deus tem a direção correta. Eu vou repetir: por que nós temos que passar as nossas vidas nas mãos de Deus? Porque somente Ele tem a direção correta. Se tem uma coisa, irmão, que causa um problema sério na vida do crente, é a falta de direção. Sim ou não?
Se tem uma coisa que causa um transtorno enorme, é a falta de direção de Deus na vida. Com a falta de direção na vida, causa-se sofrimento, angústia e dor. Aí você poderia dizer, mas peraí, pastor, João capítulo 16, versículo 33, o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, ou seja, sofrimento, angústia. Só que uma coisa é sofrer com Cristo na direção, e outra coisa é sofrer sem Cristo. Nós podemos até vir sofrer, mas que Cristo esteja verdadeiramente na direção das nossas vidas. O segredo é esse: sofrer com Cristo na direção, né? Nas mãos de Deus, meus queridos, quando nós passamos para as mãos de Deus as nossas vidas, é ter certeza que Ele estará presente sempre que necessário. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus é onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares, em todos os momentos de nossas vidas. O nosso Deus é esse. O nosso Deus é aquele que o salmista no Salmo 46:1 ele diz: Ele é socorro bem presente, ou seja, Deus nunca se fará ausente naqueles que passaram a sua vida para as mãos de Deus. Você crê nisso? Eu creio, irmão. Eu creio. Ele se fará presente quando você mais precisar. Deus nunca atrasará. Deus nunca chegará atrasado. Tem um ditado no mundo muito usado, né, que diz assim, que Deus tarda e não falha. Eu digo, isso é mentira do diabo. Deus nunca chega atrasado. Deus sempre chega na hora certa e no momento exato. Quem crê nisso? Deus sempre chega no momento certo e na hora exata, né? Sempre. E Ele mesmo disse aos discípulos uma certa vez, eu creio que esse texto o versículo que eu vou ler para os irmãos agora aqui, é um texto que talvez serviu como injeção de ânimo aos discípulos. Jesus vira para os discípulos e falou: eu quero que vocês ouçam uma coisa com grande atenção. Aí todo mundo fala: Senhor, o que é que o Senhor quer que nós venhamos ouvir? Ele disse: eu quero que vocês aprendam uma coisa: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus estava dizendo: olha, a caminhada pode até ser difícil, mas você se alegra, porque a minha presença não faltará sobre a sua vida. Isso é um Deus presente. Você fala: pastor, eu tenho motivo para passar a minha vida para as mãos de Deus? Tem, porque Ele vai estar sempre presente na tua vida. Nas mãos de Deus, irmãos, quando nós passamos as nossas vidas para a mão de Deus, é saber que podemos compartilhar com Ele todas as nossas decisões. Eu aprendi uma coisa no decorrer da vida: a nossa limitação como homem, irmão, é grande, no que diz respeito a tomadas de decisões. Às vezes a gente ora e toma a decisão errada. Quem é que nunca tomou uma decisão errada na vida? Quem é que nunca fez algo e depois se arrependeu de haver feito? Porque essa é a limitação humana. Só que quando nós passamos as nossas vidas para Deus, é sabermos que nós podemos compartilhar com Ele das nossas decisões. E Deus quer que nós entendamos que Deus quer fazer parte das nossas decisões. É tanto que no livro de Provérbios, Salomão escreveu algo interessante e disse: olha, o coração do homem até considera o seu caminho, mas você sabe quem é que lhe dirige os passos? É o Senhor. É Deus quem dirige os passos daquele que tem a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso. É Deus quem dirige os passos, né? Deus. Jesus disse que ninguém vem ao Pai, Jesus falou assim: ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Você sabe por que você está aqui nessa noite? É porque Deus te trouxe a esse lugar para abençoar a tua vida. É porque Ele está na direção da tua vida. Nas mãos de Deus, irmãos, é viver uma vida totalmente dependente dEle em todos os sentidos. E a coisa mais gloriosa é nós sabermos e termos total ciência que nós dependemos de Deus para tudo. Aí você vai falar: por quê, pastor? Porque Ele é e sempre será o provedor de todas as coisas. Aprenda isso. Deus sempre foi e sempre será Ele o provedor de tudo. Viu? Não é por mérito seu, meu ou de quem seja, quem acha que talvez seja alguma coisa. É tudo provisão de Deus.
João, quando escreve no capítulo 3, no versículo 27, ele disse uma coisa que fala ao meu coração todas as vezes que eu leio. Eu me animo, você sabe por quê? Porque ele diz assim: olha, o homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dado do céu. Pastor, o que é isso? Uma porta que se abre vem do céu, a cura que chega na tua vida vem do céu, o livramento que vem para a tua casa vem do céu, aleluia, a providência divina vem do céu, os milagres que acontecem no teu caminhar vem do céu. Por quê? Porque tudo que você precisa e que você recebe é proveniente do céu. Quantos creem nessa verdade bíblica nessa noite? Exalte aquele que te deu condição de estar aqui neste lugar. Nas mãos de Deus, irmãos, é ter certeza, ou melhor dizer, é ter certeza que nós somos totalmente dependentes dele. Eu dependo de Deus para andar, eu dependo de Deus para respirar, eu dependo de Deus para tudo, assim como você depende. Eu lembro que uma certa vez, quando chega essa época do ano assim, todos que trabalham sabem disso, tem o 13º, né? É onde você vai lá, compra um presentinho melhor, você fala, opa, vou comprar isso, vou comprar aquilo, você faz aqueles planos, né? Está na hora de dar aquele conserto no carro, mexer nisso, mexer naquilo, uma pintura na casa. É assim que a gente faz as coisas, né? E eu lembro que uma certa vez, eu comprei, Deus nos deu condição para comprar uma bicicleta para o meu filho mais velho. Aí nós saímos da loja, todo feliz, né? Todo feliz com a bicicleta dele. Aí eu disse para ele, meu filho, olha o presente que Jesus te deu. Aí ele falou, não pai, ele era pequenininho. Ele, não pai, não foi Jesus que me deu não, foi o Senhor que me deu. Eu falei, meu filho, não foi papai não, foi Jesus. Porque quem dá saúde para papai trabalhar é Jesus. Quem abre as portas de emprego para papai é Jesus. Quem providenciou o meio para comprar foi Jesus. Ou seja, tudo é provisão de Jesus. E ser dependente de Deus é ter ciência disso. Quando você passa para as mãos de Deus, você fala assim, eu sou totalmente dependente dele. Jesus diz em João capítulo 15, versículo 5, ele diz o seguinte, eu quero que vocês aprendam isso, sem mim, nada podeis fazer. Quando o homem bate no peito e diga assim, eu sou, meu filho, aí o negócio desanda. Enquanto você diz, Jesus é, as coisas fluem. Você sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa, Jesus vai na frente, eu vou atrás. Jesus vai abrindo as portas e eu passando por ela. Porque o meu Deus, aleluia, eu louvo a Ele, porque eu sou totalmente dependente dEle. Quem é dependente de Deus nessa noite, abra a boca, glorifica Jesus, porque Deus está aqui neste lugar. Sem Ele, irmão, nós nunca teremos condição para nada, viu? Eu tenho ciência disso. Por quê? Porque eu não sou nada. Se talvez, talvez a gente fale assim, poxa vida, hoje eu não era nada no passado, talvez hoje eu sou alguma coisa, tem algum valor, né? Hoje eu sou um instrumento nas mãos de Deus, glória a Deus por isso, que você é um instrumento nas mãos de Deus. Mas nós somos um instrumento enquanto Jesus estiver conosco, porque se Jesus não estiver conosco, nós não somos nada. A gente pode até ser alguma coisa enquanto Ele estiver conosco, porque a partir do momento que Ele não estiver conosco, irmão, nós não somos mais nada. O segundo conselho que Ele falou foi, confia. Confiança, irmão, é crença em algo que não falha. Só a explicação já diz tudo. O nosso Deus é o único que merece a nossa confiança. Você fala, por quê, pastor? No livro de Josué, no capítulo 21, versículo 45, a Bíblia faz questão de descrever. Tudo que está escrito na Bíblia, irmão, foi escrito com uma finalidade. Você fala, para qual foi a finalidade, pastor? A nossa edificação. Nada foi escrito por acaso não, tá? Tudo foi escrito com uma finalidade de nos edificar. Olha o que está escrito em Josué capítulo 21, versículo 45. Palavra alguma falhou de
todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu, nenhuma palavra de Deus caiu por terra. Aí você vai falar, por que, pastor, nenhuma palavra de Deus caiu por terra? Porque Números capítulo 23, versículo 19 te responde da seguinte maneira: o nosso Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Se tem alguém que merece a tua confiança, está aqui nessa noite, se chama Jesus de Nazaré. Ele é digno da nossa confiança, irmão. Viu? Eu sou crente na pessoa de Jesus, porque Ele merece a minha confiança. Ele é digno. Tem uma profecia, eu digo profecia porque ela, embora esteja no livro de Salmos, que é um inário de Deus, né? No livro de Salmos, o Salmo 9 e 10, tem uma profecia, porque essa profecia ela faz menção a mim e você que estão aqui nessa noite. Eu vou ler, você vai entender. Olha o que está escrito: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Quem confia em Deus nessa noite aqui? Quem confia? Quem confia? Quem confia? Você sabe por que você confia no Senhor? Porque Deus não desampara ninguém. Não vale a pena ser crente. Você acha que eu sou crente à toa? Vale a pena ser crente. Quem confia em Cristo, irmão, sempre presencia milagre. Guarde isso no seu coração. A nossa confiança em Cristo faz com que nós venhamos enxergar, presenciar milagres. Tem uma palavra maravilhosa. Uma certa vez aconteceu uma situação, e os discípulos estavam no barco, e Jesus viu que os discípulos já estavam em alto mar. Aí Jesus resolve ir de encontro aos discípulos. E Jesus, irmão, Jesus é maravilhoso, né? Jesus, ele não precisa de meio de transporte. Jesus falou assim: eu vou fazer uma caminhada hoje. Aí Jesus começa caminhando pelo mar. Ei, maravilha! Quando os discípulos batem os olhos e vê um homem caminhando na direção deles, em pleno mar, eles se apavoram, todo mundo se desespera. Com naturalidade, eu acredito, a gente falando assim parece uma coisa simples, mas se vai você dentro de um barco, em pleno mar, e vem um cidadão andando na sua direção sobre o mar, a primeira coisa que você faz é se desesperar. Você fala: o sangue de Jesus tem poder. É natural que qualquer um se desespere. E os discípulos começaram a se desesperar, e diz a Bíblia que Jesus, vendo o desespero dos discípulos, falou assim: ei, pode se acalmar, sou eu. Aí Pedro, inteligente, falou assim: Senhor, se és tu, manda que eu vá de encontro a ti. Ele falou: Pedro, pode vir, meu filho, é só ter confiança, vem. Diz a Bíblia que Pedro botou o primeiro passinho, sentiu firmeza, viu que a água não ficou firme, ele começou a caminhar. Está Pedro caminhando, está Pedro caminhando. Aleluia. O que é isso, pastor? Quem confia em Deus presencia milagre. Você quer ver milagre na tua vida? Passa a confiar em Deus, porque Deus te trouxe aqui nessa noite para fazer milagre na tua vida. Tem pessoa, irmão, que quer ver milagre, mas não confia. Né? Para ver milagre tem que confiar, irmão. Meu primeiro pastor, eu sempre falo muito dele com muito orgulho, né? Não é porque pela misericórdia de Deus eu sou pastor, cheguei a ser pastor, que eu vou me esquecer dos meus pastores, né? E o meu primeiro pastor marcou muito, porque Deus usava muito a vida dele, e ele falava muito de milagre. Irmão, todo culto tinha milagre. Vinha oração de fora do país e Deus fazendo milagre. Aí eu falei: meu Deus, e eu vivendo só. Aí eu falei: Jesus, eu queria ver milagre também. Eu queria ver milagre, eu precisava ver Deus fazer. E para ver milagre, irmão, você tem que confiar. Aí nós saímos, irmão. Nós saímos, falamos: vamos dar uma voltinha. Chegamos ali debaixo da ponte, aquela ponte ali em que vai para Vitória e para Vila Velha. Debaixo da ponte tinha um cidadão mendigando na cadeira de roda. Nós entregamos um panfleto, nós perguntamos para ele: o senhor quer uma oração? Ele falou: quero. Quando nós oramos, o diabo se manifestou na hora. Eu nunca tinha expulsado um demônio na minha vida. O demônio manifestou na hora. O demônio virou para nós e falou assim: quem mandou vocês aqui? Aí eu não perdi tempo, embora fosse bem tímido, eu virei para ele: foi Jesus de Nazaré. Ele queria saber quem foi, né? A gente não fazia planos. Eu falei: foi Jesus de Nazaré. Nós oramos e expulsamos o demônio. Meu, pensa num homem alegre.
Eu saí quase voando, quase flutuando, irmão. Aí fomos para o hospital. Quando nós chegamos no hospital, aquele hospital ferroviário, tinha um senhor numa maca deitado. Aí quando aquele senhor estava lá, nós começamos a evangelizar. E eu falei, o senhor aceita uma oração? Ele falou, eu aceito a oração. Aí quando eu disse que ele falou que aceitava, nós fomos orar por ele. Quando nós começamos a orar, eu falei, antes de eu orar por ele, eu falei assim, o senhor crê que Jesus pode fazer um milagre no senhor? Ele falou, eu creio, meu filho. Eu falei, qual é o problema do senhor? Ele falou, do joelho para baixo, não tem firmeza nenhuma. O joelho, ele botava o joelhinho para a perna para fora, o joelhinho ficava bem assim, balançando sem firmeza nenhuma, ele não conseguia parar. E eu falei com ele, o senhor crê que Jesus pode curar o senhor? Ele falou, eu creio. Aí eu falei, então vamos orar. Nós começamos a orar, irmãos. Nisso que nós começamos a orar, tinha uma enfermeira, a enfermeira parou, curiosa, querendo saber o que ia acontecer, porque tem muita gente que vem para a casa de Deus, não é para receber milagre não, é só por curiosidade, como na época de Jesus também tinha um monte de curioso, mas aqui nessa noite tem um monte de adoradores, e aonde tem adoradores, tem milagre de Deus. E eu falei, o senhor crê? Disse, eu creio. Eu falei, opa, aí eu senti que o negócio estava bom. Eu falei, então nós vamos orar. Nós começamos a orar, irmãos. Aí quando acabamos a oração, eu falei, agora em nome de Jesus, levanta e anda. O cidadão, era um senhor, irmão, ele pegou a perninha dele, botou para fora da maca, e a perninha dele ficou bem assim. Eu falei, quando botou a outra também ficou. Aí ficou o relógio, um para lá, outro para cá, um para lá, outro para cá. Aí eu falei, eu lembro como se fosse hoje, eu falei, Jesus, é a primeira vez que eu piso no hospital. Se esse homem cair, eu não volto aqui nunca mais. E outra coisa, eu nunca mais piso em hospital nenhum. Falei, vergonha eu não ia passar. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Jesus, irmão, quando aquele homem pegou, botou-se o corpo para fora e ficou apoiado na maca ainda, daqui a pouco o homem começou, irmão, devagarzinho, esticou a perninha e começou devagarzinho, daqui a pouco o homem estava caminhando para a glória de Deus. Porque, pastor, aonde tem confiança tem milagre, aonde tem confiança tem milagre. Você sabe por quê? Porque eu era daquele tipo de crente que eu ouvia falar, mas eu não tinha visto com os meus próprios olhos. Todo mundo falava comigo de milagre, mas eu nunca tinha visto. E a terceira e última coisa, terceiro e último conselho, que ele disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Eu aprendi uma coisa, irmãos, Deus sempre fará o que for necessário para nos ajudar. Por quê? Porque Deus nunca irá fazer em nós aquilo que temos nós condição de fazer. Aprenda isso. Porque tem muitas coisas que nós temos condição de fazer, e Deus nunca irá fazer aquilo que você tem condição de fazer. Porque tem crente que tem condição de fazer e não faz. Ele quer que Deus faça tudo para ele. Deus pode fazer? Pode. Mas existem coisas, Deus te deu condição suficiente de fazer algo. E aquilo que você tem condição de fazer, Deus nunca irá fazer por você. Pastor, mas como isso? Me prova isso. João capítulo 11, versículo 39. João 11:39, irmãos, se você vê o que Jesus fala em João 11:39, parece que é contraditório a Mateus 21:21. O que Mateus 21:21 diz? Jesus, ele começa a falar de fé, ele disse, se você tiver fé, você vai dizer esse monte, precipita-te no mar, e o monte vai para lá. A tua fé vai fazer milagres extraordinários. Agora é o seguinte, João 11:39 é a questão do milagre de Lázaro. Se você for analisar, Jesus vira naquele meio àquela situação, ele vira para as pessoas que estão lá e falou, eu quero que vocês façam uma coisa. Ele falou, o que o senhor quer que nós façamos, Jesus? Eu quero que vocês tirem a pedra do sepulcro de Lázaro. A pedra quem tira é vocês. Agora o milagre da ressurreição quem faz sou eu. Você sabe por quê? Porque a pedra quem tem que tirar somos nós. Agora aquilo que você não tem condição, Deus vai fazer por você nessa noite. Você crê nisso? Deus tem condição de fazer aquilo que você não pode fazer. Eu aprendi uma coisa, o papel de Deus sempre será nos ajudar, sempre que for necessário. Deus nunca irá nos ajudar sem que haja necessidade, irmão. Porque tem crente que quer que Deus faça tudo, né? Por quê? Mas peraí, pastor, mas para Deus não existe impossibilidades. Eu concordo. Por mais difícil que seja, para Deus sempre será possível. Isso nós pregamos, afirmamos e está descrito na Bíblia.
Mateus 19, 26, o próprio Deus diz: para Deus tudo é possível. Jó capítulo 42, versículo 2, ele disse, olha o que Jó disse: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos ou planos podem ser impedido. Isaías capítulo 43, versículo 13, olha o que o profeta disse: ainda antes que houvesse de eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que faz coisas grandes. Deus estava nos dizendo: quando eu quero fazer, eu faço, e ponto final, irmão. Basta Deus querer. Deus não depende de mim para operar. Deus não depende de você. Deus depende da vontade dEle. E se Deus quiser fazer milagre na tua vida nessa noite, meu querido, eu tenho certeza que Ele tem condição de fazer. Você crê nisso? É por essas e outras razões que eu recomendo nessa noite você entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele inteiramente e deixar que Ele faça o que for necessário. Eu não sou crente por opção, eu sou crente por necessidade. Eu dependo de Jesus para viver, eu dependo de Jesus para tudo, e é por isso que eu entreguei na mão dEle. E o conselho que eu te dou nessa noite: entrega o teu caminho, a tua vida nas mãos do Senhor, porque eu tenho certeza que você está entregando nas mãos certas. Você crê nisso? Quantos crê nisso? Meus queridos, é esta palavra que eu tenho para você nessa noite. Eu quero fazer uma oração por você, com a permissão do nosso pastor. Eu quero que, se porventura tiver alguém nessa noite que ainda não entregou, ainda não passou para as mãos do Senhor a sua vida, o momento é hoje. Nós nos alegramos com o nascimento de Jesus, nós nos alegramos com a sua vida, o seu ministério, nos alegramos com a sua morte e com a sua ressurreição, porque se nada disso tivesse acontecido, não teria sentido nenhum nós estarmos aqui nessa noite. E é por isso que estamos aqui. O Ministério de Louvor pode louvar a Deus. Nós vamos estar orando. Curva a tua cabeça. Você que ainda não entregou o teu caminho ao Senhor, eu te faço o convite nessa noite, para que você venha aqui à frente, aceitar esse Deus maravilhoso, e entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Curva a tua cabeça, nós vamos orar nesse momento. Pai bendito, Pai eterno, Senhor, no nome de Jesus, meu Deus, o conselho é para que nós venhamos colocar nas tuas mãos as nossas vidas, para que a confiança esteja constantemente acesa em nossos corações, e que o Senhor possa fazer, ó Deus, aquilo que necessita que seja feito. Eu sei que o Senhor sabe de tudo e eu de nada sei. Eu sei que o Senhor tem o melhor para cada um dos teus filhos nessa noite, e que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, e que o Senhor possa nos abençoar neste momento, seja com os teus filhos, que o Senhor possa trazer salvação, que o Senhor possa fazer coisas grandes, milagres e maravilhas, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos a todos que estão aqui presentes, e crendo que o Senhor tem o melhor para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.